Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Sobrenatural de 2010. Até pra gente já ir fazendo esse esquenta pro novo lançamento da franquia, o outro filme Sobrenatural, Agora Entre Nós. E bom, sem dúvidas o filme Sobrenatural de 2010 é um filme bem interessante. Eu acho que ele entrega justamente o que ele se propõe a ser, porém eu acho que ele poderia ser muito mais se ele focasse mais na sua primeira parte, que tem um tom muito mais sério e dramático, do que a sua segunda, que tem esse tom mais fantasioso. E pra mim, o grande foco aqui dentro dessa história é justamente a mãe da família, interpretada pela Rose Byrne, que aqui basicamente faz de tudo pra tentar ajudar o seu filho Dalton, acreditando fielmente em tudo que ela sente. E eu gosto como aqui a história não demora pra já deixar claro que coisas estranhas estão acontecendo ali com aquela família e a casa que eles estão se mudando, colocando a gente direto dentro do cotidiano caótico dessa família com duas crianças e uma recém-nascida. Porém, eu sinto que esse é um filme que perde grande parte da sua força quando ele sai desse tom mais realista e vai para um momento mais fantasioso, apostando mais em sustos fáceis do que realmente em construir a atmosfera assustadora que é como estava sendo feito antes. E essa trama ela é fictícia, ela não é baseada em nenhuma outra história real, assim como alguns filmes de terror, mas ela tem uma forte inspiração no filme Poltergeist de 1982, que é dirigido pelo Steven Spielberg. E acho que talvez esse lado fantasioso venha disso, só que eu acho que Poltergeist consegue manter isso durante todo o filme. Aqui mesmo eu senti uma quebra, parecendo que eram duas histórias completamente diferentes. E ele também se inspira em relatos de projeção astral e experiências fora do corpo que algumas pessoas têm. Longa tem direção de James Wan e roteiro de Leigh Whannell, acompanhando a família Lambert, que, após seu filho entrar em um coma inexplicável, passa a presenciar situações assustadoras. E pra mim, uma das principais coisas que ficou dessa história é como esse pai dessa família é extremamente ausente, mesmo sendo um pai presente. Desde o começo do filme, ele deixa claro que quem cuida de tudo e todas as coisas é a mãe da família, que organiza a casa depois de uma mudança e ao mesmo tempo dá café pros filhos, e o pai não é capaz nem de levar essas crianças pra aula. E é interessante que por conta disso, durante o filme a gente acompanha muito essa mãe conseguindo com facilidade sentir empatia por essa personagem, por perceber que mesmo tendo sua família toda ali, ela tá sozinha e ela meio que lida com muitas dessas coisas por conta própria, então a gente meio que torce por ela desde o começo da história. E até por ela ficar muito tempo sozinha dentro da casa, o filme se aproveita muito das cenas em que a gente tem ela lidando com essas assombrações, brincando com ângulos e com vários locais da casa, realmente se aproveitando de todos aqueles lugares escuros e armários para fazer esse tipo de interação. E honestamente rendem cenas muito legais, conseguindo passar aquela sensação de você saber que você tá sozinho, mas você não se sentir sozinho, como se a todo momento algo tivesse ali por perto dela. Pode ser porque uma das cenas mais famosas desse filme, antes mesmo de eu assistir ele, já tava bem gravada dentro da minha mente, mas toda hora os takes dão uma sensação como se um demônio, uma assombração fosse aparecer atrás dos personagens. E até por conta disso, a casa da família também acaba se tornando, de certa forma, um personagem, já que a todo momento a gente se questiona de o que realmente que tá assombrado, é a casa ou é essa família? O diretor então transforma essa casa enorme em um lugar extremamente claustrofóbico, deixando muito claro que essa família tá completamente sozinha e não tem qualquer outro tipo de ajuda. Claro que para a história poder continuar, eles têm que trazer uma figura de especialista, como todo bom filme de terror. Eu admito que eu me torno um pouco cansada desse tipo de história, porque eu sinto que a narrativa sempre ocorre com os mesmos passos toda hora, que introduzem uma equipe que trabalha com esse sobrenatural, né? A gente vê isso tanto aqui como no próprio Invocação do Mal, que inclusive conta com o mesmo diretor desse filme, até de certa forma o próprio filme Exorcista, né? Que querendo ou não serve como referência para todo esse tipo de filme sobre possessão, enfim. Mas ultimamente, assim, eu sinto que eles têm se apoiado demais nisso pra explicar certas coisas da história, e eu gostaria que o roteiro fosse um pouquinho mais criativo, né? Não precisando necessariamente sempre se utilizar dessa mesma ferramenta. E visualmente o filme se parece muito com o longa Atividade Paranormal, e isso não é apenas uma coincidência, mas porque o diretor de Atividade Paranormal aqui também trabalha como o produtor. E ele lembra principalmente por conta da paleta de cores dessa história, que é bem desaturada, até passando uma certa tristeza e meio que conseguindo nos colocar nos pés daquela mãe que vive uma vida
cansada, né, tendo que cuidar de tudo, de todo mundo, porque não conta muito com a ajuda desse pai. E também muitas vezes o filme faz uso de uma câmera de mão, assim, meio trêmula, até para conseguir passar não só o caos das cenas aterrorizantes, mas também o caos da rotina vivida por essa família, principalmente ali a mãe conseguindo com facilidade nos deixar ainda mais imersos dentro da rotina dessa família. E o começo da história é bem efetivo, acompanhando a mãe Renee, que começa a perceber coisas estranhas na sua casa, desde objetos aparecendo em lugares estranhos até vultos repentinos. Lógico que por conta do título em português ser sobrenatural, a gente já sabe que nada aqui é realmente alguma alucinação ali daquela mãe, né? Que realmente tem algum lado sobrenatural atuando, né? Uma assombração atuando aí com essa família. Mas eu acho que teria sido interessante se o roteiro tivesse brincado com essa questão de realidade. Talvez o nome em inglês passa um pouco disso, né? Mas brincando com essa questão de, será que ela realmente tá vendo assombrações ou se é só uma alucinação por conta do cansaço? Acho que poderia ser algo interessante. Eu gostei bastante do design do grande vilão desse filme. Os outros fantasmas que atormentam a família também têm um visual interessante, meio que parecendo de outra década, como se eles passassem aquela sensação de que eles morreram injustamente. Porém, realmente a estrela desse show é o principal vilão que atormenta o menino Dalton. Nomeado pelo garoto como The Man with Fire in His Face, o demônio passa a ideia de caos e confusão, com um grande sorriso no seu rosto, como se ele estivesse se divertindo com a ideia de atormentar a família, andando quase como uma aranha se pendurando pelas paredes, chamando atenção pelas marcas no seu rosto. E realmente é uma visão assim assustadora, uma coisa completamente fora do normal, até se você levar em consideração os outros filmes, né, como o próprio Invocação do Mal, que sempre tem, lógico, esses fantasmas, esses demônios, mas geralmente eles têm um rosto como se fosse um humano. Aqui não, é realmente essa criatura que tá ali atrás, e é uma criatura que passa essa sensação de realmente se divertir com tudo aquilo, e eu acho que foi uma adição muito importante para essa história. O filme também introduz a ideia do além, ou o The Further, que seria essa realidade, essa outra dimensão onde os demônios moram e para onde as pessoas com habilidades especiais conseguem viajar. Algo que é explorado tanto aqui dentro desse filme, mas também nas próximas sequências. Eu admito que aqui nesse primeiro filme eu sinto que esse lugar, esse além, poderia ter sido mostrado de uma forma um pouquinho mais interessante, como se realmente fosse um labirinto ou algum lugar difícil, assim, de sair. Admito que eu senti ele um pouco sem graça, assim, principalmente por ser o grande clímax ali da história. Mas ainda assim, ele consegue passar essa sensação de um lugar perdido, né, como se fosse um lugar nenhum. E como eu falei, eu sinto que esse filme, ele tem uma grande quebra entre a sua primeira e segunda parte. Na primeira, apostando nessa atmosfera sombria, dramática, e na segunda, já contando com momentos cômicos e até mudando um pouco a imagem que a gente tem do grande vilão da história. Além dos próprios sustos dentro da história, que antes eram construídos muito com a questão da tensão ali daquela atmosfera, né, meio que ia sendo montado, assim, em toda essa cena de susto, e aqui começa a acontecer a todo momento, realmente só coisas aparecendo, assim, o que eu particularmente não gostei tanto. Além de, claro, contar com alguns combates físicos entre eles e as assombrações, o que eu também acho que não combinou nada com o restante da história. E apesar de eu ter achado interessante esse filme trazer muito dessa coisa do pai ausente, mas que ainda assim tá presente, eu acho que eles erraram um pouco na construção do seu personagem. Eu, particularmente, não consegui sentir empatia ali por aquele pai, né? Pelo menos entender o lado dele de estar ausente com a família. Depois eles tentam até explicar que é meio coisa de um trauma do passado, mas eu acho que isso não foi bem colocado. A gente não sente por aquele personagem o que a gente sente pela mãe, por exemplo. Não só isso, mas me incomodou profundamente quando você tinha todas as provas do mundo que aquilo que estava acontecendo com a família era algo sobrenatural e aquele pai falava alguma coisa do tipo, não acreditava, né? E eu acho que isso é um pouco cansativo nesses filmes de terror. Mas, em compensação, apesar do pai não fazer nada pelos filhos, a mãe faz, e eu gostei bastante disso, principalmente pelas decisões inteligentes que ela toma dentro dessa história, realmente fazendo de tudo pra salvar o seu filho. Então, quando ela sente que a casa tá assombrada, ela vê assombrações, o que ela faz? Ela muda de casa. E eu acho que esse tipo de decisão é muito importante nos filmes de terror hoje em dia, porque é um saco você assistir um filme em que os personagens constantemente tomam as piores decisões possíveis. E aqui acho
que por ela fazer isso, né, apesar de não dar tão certo assim, ainda assim eu acho que é algo importante pra gente sentir essa história com um certo realismo, porque afinal, ninguém vai continuar numa casa completamente assombrada, sendo que tem a oportunidade de se mudar novamente, né, depois de ver vultos, ver assombrações terríveis e ter todas as provas do mundo de que é algo sobrenatural. Então eu gostei que a personagem da mãe, pelo menos, tem ações condizentes, assim como uma mãe mesmo, e que a gente de fato torce por ela durante toda a história. Bom, admito que eu achei ele um filme um tanto quanto parecido demais com tudo que a gente vê tanto em Invocação do Mal também, como no próprio Poltergeist, mas ainda assim eu acho que por esse lado da mãe ele acaba se tornando um filme muito mais interessante, e também pelo próprio grande vilão ali da história, acho que acaba se diferenciando desses outros. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 6 e infelizmente ele não tá disponível em nenhum lugar, mas eu acredito que com o lançamento do 6º filme da franquia, provavelmente ele vai acabar voltando pra algum streaming. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha do filme Sobrenatural de 2010, se você tá ansioso pro novo capítulo da franquia, e também qual a próxima estreia de 2026 que vocês estão mais ansiosos. Então foi isso, e até o próximo vídeo.